Olha a resposta que o pastor Eleazar Domini apresentou para aqueles que têm a ideia de que Jesus vem em 2027 ou em 2030. Acompanhe o vídeo, não sai, fica até o final. Que Deus te abençoe. Agora, os filhos de Deus, a nós que conhecemos a palavra do Senhor, nos é dado saber os tempos em que vivemos, sim ou não? É nos dado saber que estamos vivendo próximo do fim, sim ou não? Todo servo de Deus deve saber o tempo em que ele vive, sim. Então não é errado, não é pecado, não há nenhum problema em nós dizermos assim, estamos vivendo os dias finais da história deste mundo. Amém por isso, Jesus está voltando. Mas pastor, na época dos pioneiros eles diziam, estamos vivendo os períodos finais da história deste mundo. Sim, é verdade, João também dizia, já é a última hora. Sabe por quê? Porque essa é a nossa mensagem sempre. A mensagem é, Jesus Cristo voltará. Quando? Breve. Quando? Cedo. Quando? Não importa o dia, não importa o ano, não importa a data. Sabe o que é importante? Jesus perto virá, cedo virá. Jesus está prestes a vir. Pronto, essa é a nossa mensagem. E eu quero que ele volte na minha geração. Essa é a mensagem. E não ficar procurando datas, procurando ano, procurando... Olha esse outro texto aqui. Não podereis dizer que ele virá daqui a 1 ano, ou 2, ou 5 anos. Nem deveis postergar a sua vinda, com declarar que não se dará antes de 10 ou 20 anos. Não nos é dado saber o tempo definido, nem do derramamento do Espírito Santo, nem da vinda de Cristo. O que a serva do Senhor está dizendo aqui? Que você não pode nem dizer, olha, vai voltar dentro de 1, 2 ou 5 anos. Mas também não pode dizer assim, não, acho que não volta nem dentro de 10 ou 20, pelo andar da carruagem, eu acho que vai demorar aí uns 30. O que ela está dizendo em suma? Você não é para dizer nem 1 ou 2 e nem muito. Não é para trabalhar com tempo, só isso. Simples assim. A nossa preocupação não deve ser, vai ser 2 anos, vai ser 3, vai ser 5, ou, não, vai ser uns 10 ou 20. Outro dia veio um jovem falando comigo, pastor, eu acho que Jesus vai voltar em uns 20 anos. Eu cheguei e disse para ele, filho, essa não é a nossa mensagem. Não, mas é que tem tanta coisa que precisa acontecer, e que precisa disso, e que precisa... Meu amigo, se Deus quiser, tudo isso que você acha que vai acontecer em 20 anos, pode acontecer em 1 semana. A nossa mensagem não é que ele volte em 1, 2 anos, e nem que vai demorar 10, 15 ou 20 anos. A nossa mensagem não diz respeito ao tempo. E isso nós precisamos ter claro em nossa mente. Porque evita a crise. Eu fiz um vídeo falando sobre isso no meu canal, o canal Fala Sério Pastor. E lá veio um indivíduo e comentou. E falou o seguinte, Jesus Cristo, aí ele fez esses cálculos aí e colocou assim, Jesus Cristo voltará sim em 2027. Escreva o que eu estou dizendo. E pererei, falou. Aí colocou a data lá. Aí, irmãos, digamos que Jesus volte antes, e esse cidadão não está pronto, que ele está esperando para determinada data, e aí? Ou digamos que 2027 passe, entrou 2028, não chegou, o que ele faz com a fé dele? Aí entra a crise, abandona, sai do caminho, por quê? Ele colocou toda a sua expectativa, não no evento da volta de Jesus, mas no tempo em que aquilo deveria acontecer. Agora, como que deve ser a superação desta crise? Como superar esta crise? Irmãos, eu quero que vocês abram sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Aqui está como que nós vamos solucionar este problema. Mateus capítulo 24, verso 3. Mateus capítulo 24, verso 3. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Perdão, eu estava lendo 23. 24, verso 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, qual é a próxima palavra? Quando serão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos chegam para Jesus
o verso 1 e 2 Jesus está no templo, ele está olhando para o templo e os discípulos estão admirados com o templo e mostram para Jesus a estrutura do templo. Se você vê o verso 1, aproximando-se, saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E eles estão impressionados, e olha que coisa magnífica, olha esse templo. E aí Jesus diz para eles assim: eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos olham para a estrutura do templo. Não vai ficar pedra sobre pedra? É o fim do mundo. Não tem como. É o fim do mundo. E aí o próximo verso é a pergunta deles. Senhor, e qual é a pergunta dos discípulos, irmãos? A preocupação deles é o quê? Qual é a pergunta dos discípulos? Quando? Quando será a tua vinda? A pergunta dos discípulos diz respeito ao tempo. Quando acontecerá estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A pergunta dos discípulos refere-se ao tempo. Quando? Quando? Mas a resposta de Jesus não é quando. Jesus, no Mateus capítulo 24, verso 13, ele diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, este será? Então peraí. Então a preocupação não é quando, a preocupação de Jesus, em Mateus 24, verso 13, é como. Não é quando ele vai voltar, mas como você estará quando ele voltar. E como que Jesus disse que tem que ser? Aquele que perseverar até esse será salvo. Então o quando não é importante, mas como eu estarei quando ele aparecer. E é muito interessante que nós usamos, principalmente nos estudos bíblicos que fazemos, o livro de Mateus capítulo 24 para falar sobre os sinais da volta de Jesus. E não está errado. Não está errado. Quando nós vamos pregar sobre a volta de Jesus, nós falamos sobre os sinais. E falamos, haverá guerras, rumores de guerras, epidemias, fomes, perseguição e etc. E a gente olha tudo isso daí e a gente conclui, essas coisas estão ou não estão acontecendo? E a pessoa que está tomando o estudo bíblico olha e diz, está acontecendo. E a nossa conclusão óbvia é, Jesus Cristo então está voltando. E de fato, em Mateus capítulo 24, Cristo aponta vários sinais, ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis, é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação. Estou lendo 24, verso 7. Reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas são os princípios das dores. E a gente só foca nisso daqui. Só que eu não sei se vocês prestaram atenção, o texto não termina aí. Os sinais, irmãos, são um detalhe. O foco de Cristo, sabe qual é? A partir do verso 37. A partir do verso 37, do capítulo 24, Jesus diz assim, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, porque nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Jesus está dizendo, quando ou como? 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 Estando dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Quando ou como? Como? Ele está dizendo, vai ter gente que vai ficar. Cuidado. E aí o verso 42, Jesus dá um conselho. Vigiai, pois, porque não sabeis o quando, o dia e nem a hora. A preocupação de Cristo. Vigiai, pois, porque vocês não sabem o quando. Não sabeis o quando, não sabeis o dia e nem a hora que virá o vosso Senhor. E é aqui que eu quero concentrar com vocês para nós encerrarmos. Preste bem atenção. Jesus Cristo conta 4 parábolas para falar do como. Nós focamos no quando, que são os sinais, e eles são importantes, mas nós esquecemos que o sermão de Cristo continua. E terminando o capítulo 24, iniciando o capítulo 25, Jesus conta 3 parábolas que eu quero analisar com vocês rapidamente. Primeiro, verso 45 do capítulo 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens.
Porém, se aquele servo mau disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo no dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe, separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui nós temos a primeira parábola que Jesus contou, na sequência das parábolas. Na verdade, em torno de 3 ou 4 parábolas que Jesus conta. A primeira é do servo fiel e do servo infiel. Aquele que está esperando o seu Senhor e aquele que não está esperando o seu Senhor. No capítulo aqui, Jesus enfatiza: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então, aquele servo que não estava esperando a volta do seu Senhor, na hora que ele não sabe, foi separado e foi destinado à perdição. Então, primeira parábola de Jesus, ele diz: você não sabe o dia nem a hora, esteja pronto. Me lembro da história de um senhor, que ele cuidava de uma mansão. Era uma cidade muito pequena, e havia uma pequena montanha na cidade, e uma casa linda, linda, era uma mansão. E esse senhor era responsável por cuidar da casa. A casa era tão bonita que todo mundo que visitava aquela pequena cidade ia lá porque virou um ponto turístico. Um dia um rapaz chegou para visitar e o senhor estava arrumando a casa, limpando e cuidando do jardim. E aí o rapaz fez a seguinte pergunta: o dono da casa está aí? Ele disse: não, está viajando. Mas ele já deve estar chegando, né? Que você está dando uma geral aí, está arrumando tudo. Ele disse: não, eu arrumo todo dia. E quando é que ele chega? Ele disse: não sei. Mas ele disse que no dia que chegasse, ele queria encontrar a casa arrumada. Como eu não sei quando ele chega, eu deixo a casa arrumada todo dia. Deu para entender? É a parábola do servo. Tem que estar vigiante. Na sequência, entra o capítulo 25, e Jesus conta a parábola das 10 virgens. Eu tenho um sermão só sobre isso, então eu vou resumir. Haviam 10 virgens. Quantas delas tinham azeite? As 10 tinham azeite. Mas 5 delas tinham azeite reserva. E 5 levaram pouco azeite e as lâmpadas já estavam se apagando. Se ainda tinha luz é porque tinha azeite. E elas disseram aqui no verso 8 do capítulo 25, as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite porque as nossas lâmpadas estão se apagando. O azeite estava acabando. E você sabe quem representa o noivo, quem representa a noiva, o casamento e etc. Mas o que representa o azeite? É claro, o Espírito Santo. E, queridos, o que fica claro nesta parábola para nós: azeite é intransferível. O Espírito Santo que tem sobre você não pode vir sobre mim. Deixa eu ficar encostado aqui no irmão para ver se pega um pouquinho do Espírito para mim aqui. Não existe. É uma relação pessoal. Me dá-nos do vosso azeite. Não dá para o meu Espírito passar, porque é uma relação íntima e pessoal que você deve ter com Deus. Então o Espírito Santo não é transferível, é através da sua busca diária. Então a segunda ênfase, Jesus está respondendo o que aos discípulos aqui? Como? Os discípulos perguntaram: quando vai ser a sua volta? Jesus conta a parábola: não sabeis o dia nem a hora, tem que estar vigiando como servo. Segunda coisa, você tem que ter o quê? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não vai estar pronto para a vinda de Jesus. Aí Jesus conta mais uma parábola, irmãos, a partir do verso 14. Porque também será como o homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1 talento. E você sabe o resto da parábola. Jesus contou aquela parábola para mostrar que nós devemos usar os talentos que Deus nos deu em prol do seu reino. A terceira parábola que Cristo conta era a parábola dos talentos. E nos talentos, eu também tenho uma outra mensagem sobre isso, mas veja, o que é interessante, um rapaz recebeu 5, e a Bíblia diz assim: cada um recebeu conforme a sua capacidade. E o dono não estava preocupado em quem tem mais talentos ou menos talentos, mas com o uso que foi feito dos talentos. Um recebe 5, trabalha, ganha mais 5, e ele diz assim: bem-estar, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aí vem um segundo servo, tinha 2, trabalhou e ganhou mais
2, porque ele só tinha capacidade para 2. E o Senhor falou o que para ele? Vamos ver, né? Mais ou menos assim. Você conseguiu mais 2, né? Podia ter conseguido mais, né? Vai, passa, tá bom, vai. Foi assim? Bem-estar, servo bom e foste fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Percebeu? Não é a quantidade, mas o uso que você está fazendo, o elogio foi o mesmo. Agora o que recebeu um talento enterrou e disse, aqui está o que é teu. Ele nunca recebeu o talento como se fosse dele. Na terceira parábola, Jesus está dizendo assim, olha, vocês precisam usar os talentos de vocês. E por fim, no versos 31 a 34, 36, Jesus ele vai dizer, eu quero ler a partir do verso 34, diz assim, então o rei dirá aos que tiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, e você conhece, tive fome, me deste de comer, mas essa é uma cena de julgamento, onde Cristo faz a separação na sua vinda. O verso 32 fala, todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como um pastor aparta os bodes das ovelhas. Então Jesus conta 4 parábolas. A parábola do servo bom versus o servo mau, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e a parábola do julgamento. E o que Jesus estava respondendo em todas essas parábolas? A pergunta dos discípulos. Nós não podemos sair do contexto. O capítulo 24 inicia com os discípulos fazendo uma pergunta. Quando o Senhor vai voltar? A resposta, não é quando que você tem que estar preocupado. É como. Como você vai estar? Vigiando, tendo o Espírito Santo, usando os seus talentos em prol do reino e ajudando as pessoas, porque virá um dia do julgamento em que serão separados os bodes das ovelhas. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que os discípulos entenderam o que Jesus falou? Infelizmente, eles não entenderam. Quer a prova? Esse é o último texto que vamos ler. Atos capítulo 1. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, já estava para subir aos céus. E os discípulos chegam para Jesus e fazem uma pergunta, verso 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Senhor, é agora? Restaurarás tu neste tempo? A pergunta dos discípulos ainda está relacionada ao tempo. Jesus passou o sermão todinho, falou dos sinais, mas disse, vocês têm que estar vigiando, tem que ter o Espírito Santo, vocês têm que usar os talentos de vocês, mas parece que nada adiantou. Jesus morre, ressuscita, quando vai para o céu, os discípulos chamam ele, Senhor, agora chegou a hora? É nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? E olha que coisa impressionante, Jesus, na resposta que ele dá, ele faz um resumo de todas as parábolas, querem ver? Verso 7, disse-lhe Jesus, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A parábola do servo bom e do servo mau. Não foi isso que disse a parábola? Não sabeis o tempo em que o Senhor há de vir. Verso 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo. Parábola de quê? Das 10 virgens. E sereis as minhas testemunhas. A parábola dos talentos, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria até os confins da terra. Percebeu? Jesus fez um resumo das 3 parábolas que ele contou ali, de maneira rápida, respondendo aos discípulos mais uma vez, não é quando, mas como vocês estarão quando eu voltar. Eu quero encerrar contando uma história. Vocês conhecem esse rapaz, Isieri? Do outro lado tem um bandido chamado Al Capone. Ao lado de Al Capone, há um jovem chamado Isieri. E quem era Isieri? Se mais cedo ou mais tarde. Agora é o único tempo que você possui. Viva, ame e trabalhe com vontade. Não ponha nenhuma esperança no tempo, pois o relógio da vida pode parar a qualquer momento. Essa é a história do Isieri. Essa outra história
é a do Edward Henry, conhecido como Butch O'Hare. Quem foi esse rapaz? Ele foi um aviador da Marinha Americana. Ele era um indivíduo muito talentoso na aviação. E em uma determinada ocasião, aqui também são fotos reais dele, ele estava para fazer, durante a Segunda Guerra Mundial, um ataque. E de repente, ele notou, indo com seu grupo, ele percebeu que a pessoa responsável por colocar combustível no avião havia esquecido de colocar combustível. E estava com o tanque baixo. Já estava para acabar. E ele fez contato com o seu comandante e disse: Senhor, eu preciso retornar à base, porque a pessoa responsável por colocar o combustível não colocou, eu estou com combustível baixo. E o comandante deu permissão e ele voltou à base. Só que no caminho de volta, ele viu que estava vindo mais um grupo de aviões, a esquadra, né, que fala? De aviões, esquadra japonesa, inimigos, vindo e ia alcançar os seus amigos, ia abater os seus amigos. Ele não pensou duas vezes. Ele abriu fogo contra aqueles inimigos. Ele abriu fogo contra eles. Derrubou uns 2 aviões e foi alvejado também, mas não morreu. Por fim, os japoneses disseram: esse cara é doido, ele sozinho contra todo mundo. E eles bateram em retirada. Ele foi para a base e quando chegou lá, eles tinham umas fitas que ficavam gravando os ataques, aquilo que eles faziam. Ele retirou a fita e mostrou. O pessoal ficou tão impressionado com ele que deu a condecoração, a medalha. Ele foi o primeiro AIS da Marinha Americana. Ele recebeu uma medalha de condecoração do Congresso Nacional. Está o presidente, acho que Roosevelt, entregando a medalha para ele, a medalha de melhor comandante, ou que fez o ato heróico mais avançado ali naquela ocasião. Esse jovem faleceu pouco tempo depois em guerra, lutando, mas foi um herói. Ele foi tão conhecido que se você for na cidade de Chicago, você for no aeroporto, o aeroporto é batizado Aeroporto O'Hare, em homenagem a ele, e há ali uma réplica do avião que ele usou, com ele dentro em tamanho real. Fantástico, não é? Sabe qual é a questão? É que esse jovem era o filho de Ezieri. A preocupação de Ezieri era: o que eu vou fazer para deixar um legado para o meu filho? E ele deixou. Ele deixou um legado para o seu filho. No momento em que ele resolveu fazer aquilo que era certo, ele mudou a história do seu filho, que poderia ser um vilão, mas tornou-se um dos maiores heróis desse país em que nós estamos. Eu quero terminar lendo novamente a frase que estava no bolso de Ezieri. E eu quero que você reflita neste pensamento. O relógio da vida recebe corda apenas uma vez. E nenhum homem tem o poder de decidir quando os ponteiros pararão, se mais cedo ou se mais tarde. Sabe quando é o tempo que você tem? Agora. Agora é o único tempo que você possui. Viva, ame, trabalhe com vontade. Eu diria para você: dedique-se à sua vida espiritual com vontade. Não ponha nenhuma esperança no tempo, pois o relógio da vida pode parar a qualquer momento. Que Deus te abençoe.